Fala, fala, fala traders, beleza? Bem-vindo em mais uma aula. Agora nessa aula a gente vai falar sobre contratos de índice, né? O índice cheio, o mini índice, tá? As diferenças de cada um deles. Vale ressaltar, já antecedendo tudo, que o mini índice atualmente, que é o contrato que a gente vai focar mais, porque é o que a gente vai operar, ele já está com uma volatilidade, uma quantidade de operações maiores do que o índice cheio, tá? Porque as pessoas estão parando um pouco de operar o índice cheio e indo para o mini índice, beleza? A galera está focando realmente com maior proporção de contratos no mini índice. Por esse motivo ele tem uma variação melhor e maior, e por isso e por outros motivos eu opero e foco mais nele. Vocês vão ver as diferenças dos dois, mas essa é uma das diferenças aí mais significativas atualmente, tá? E já antecedendo isso para vocês, beleza? A gente viu nas aulas anteriores também sobre mercado futuro, e o índice futuro faz parte aí do mercado futuro, né, galera? A gente citou aí exemplos do mercado futuro, como eles funcionam, né, e tudo mais. E o índice futuro faz parte aí do mercado futuro também, tá? Ele é uma cesta teórica aí de ações, tá? Composta de ações do nosso querido Ibovespa, tá? Então, o índice futuro é como se fosse o reflexo aí do Ibovespa, tá bom, galera? Então, o Ibovespa se movimenta, o índice futuro também se movimentando junto, pois os dois têm uma cesta de ações aí composta pelas principais ações do Brasil, tá bom? E ele tem aquele mesmo mecanismo que a gente explicou de defesa no mercado futuro, né? Que o principal intuito de início era a defesa, para você se proteger e tudo mais, diante a variação das ações, enfim. Porém, galera, hoje atualmente, né, com a grande quantidade de volume financeiro que tem dentro desses mercados futuros, tanto do dólar quanto do índice, a gente vê vantagem, a gente opera neles para ganhar dinheiro também diariamente, semanalmente, não só para se proteger, né? Antes, o intuito principal era a proteção, era a defesa, como a gente explicou na aula de mercado futuro. Mas hoje, atualmente, por conta da grande quantidade de volume, de volatilidade desses mercados, a gente usa essa ferramenta, né, de mercado futuro para ganhos aí dentro do mercado financeiro, beleza, galera? Então, resumidamente, aí o índice futuro é uma cesta teórica das principais ações do Brasil, porém é um mercado futuro. O Ibovespa é um mercado à vista, né? O que nós chamamos de mercado à vista, que é aquele mercado do dia, né? Aquele mercado na hora. E o mercado futuro é o nosso querido índice futuro aí, que a gente opera um mini contrato, mini índice futuro, tá bom? Então vamos lá para a próxima explicação, né? A gente possui algumas categorias de contratos, que é o índice cheio e o mini contrato, né? O contrato cheio e o mini contrato, tá? A gente vai falar algumas explicações, mas antes disso, eu quero que vocês observem, galera, o código desse contrato, né? Vocês notam que aqui o índice cheio, ele tem um contrato cheio. Vocês notam que aqui contratos cheios, que nada mais é do que o índice cheio, né? Ele tem um código IND e um ponto de interrogação. Vocês vão entender o que é esse ponto de interrogação mais à frente, mas eu quero que vocês se atentem a IND, se refere a índice, tá? Índice, os primeiros dígitos do índice é IND, correto? Então, IND se refere a índice, beleza? Agora aqui no mini contrato ele tem uma diferença, ele sempre vem o W na frente, isso no nosso índice e também no nosso dólar. A gente não vai explicar o dólar, porque a gente não vai operar isso na comunidade, tá? Esse curso é específico para o índice futuro, beleza? Mas todo mini contrato, tanto o mini dólar futuro quanto o mini índice futuro, eles possuem o W na frente, que antecedem as letras, os dígitos que dão referência ao contrato, né, ao ativo. Então, o índice cheio, ele tem o IND, que dá referência ao ativo, né, índice, e o mini contrato, ele primeiro tem o W, que se refere
a mini contrato, W mini contrato, marquem isso, tá? W mini contrato, tá? Então W dá referência aí a mini contrato nessa situação. E aí vem os outros dois dígitos, que é o IN, tá? Por que não é IND? Porque ele segue um padrão, tá, galera? Ele segue um padrão de quantidade de números, de letras exatas, né? Então, a gente tem primeiro 3 dígitos, tá? Aí depois, nesse ponto de interrogação, vão vir aí mais 3 dígitos, tá bom, galera? Então, a gente tem um total de 6 dígitos. É isso mesmo, só estava calculando aqui na cabeça, mas é isso mesmo. Então, a gente tem um total de 6 dígitos, beleza? Então, ele segue um padrão, sempre 6 dígitos. Por esse motivo, ele não é WIND, né? Ele é WIN apenas. Mas o IN é o que dá referência ao índice, né? Então, é WIN, que é índice, correto? Beleza, galera? Então, contrato cheio, IND, mini contrato, WIN, tá bom? Aí depois disso a gente vai ver o que é esse ponto de interrogação, a gente vai entender o que vem depois disso, tá bom? E as diferenças, as principais diferenças entre o contrato cheio e o mini contrato, tá, galera? É o valor financeiro deles, tá? A gente falou uma outra diferença anteriormente, né? Logo que iniciou esse vídeo a gente falou sobre a diferença de volume, né? Que atualmente o mini contrato vem tendo um volume de negociação maior do que o contrato cheio, tá? Antes isso era diferente, mas agora o pessoal vem migrando muito para a negociação no mini contrato do índice, tá bom? Mas a sua principal diferença por muito tempo foi somente o volume financeiro, tá? E a principal diferença realmente é essa, tá? É o volume financeiro, a proporção financeira de cada uma delas. O contrato cheio vai ter uma proporção bem maior do que o mini contrato, tá? E o mini contrato tem uma proporção bem menor, tá? E tem uma outra diferença também, tá bom? O contrato cheio, galera, você só pode operar com no mínimo 5 contratos, tá bom? Então você tem um mínimo que você pode operar, como se você estivesse operando lotes, tá? Você só pode operar com no mínimo 5 contratos. É a partir de 5 contratos que você pode fazer negociações. Já no mini índice, você pode operar com 1, 2, 3, 4, quanto você quiser, tá? A partir de 1, tá bom? Então tem que ser a partir de um contrato, você pode operar quanto você quiser, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto você quiser. Já no contrato cheio, é apenas a partir de 5, tá bom, galera? Então tem essa grandiosa diferença. Além do valor ser maior do índice cheio para o mini índice, a quantidade que você tem que operar também de contratos também é maior, tá bom, galera? Só para que vocês entendam, essa questão de contratos é o que a gente vai utilizar para a gente operar, tá? A quantidade de contratos é como se fosse a quantidade que a gente põe de dinheiro para operar no mercado financeiro, tá? Então, um contrato, por exemplo, é o que você tem de capital para você operar, o que você coloca, o que você aposta, o que você aporta nessa operação de contrato, de quantidade de valor para você operar nessa operação, tá? Então, quanto maior for o contrato, maior vai ser os ganhos, porém também maior vai ser as percas, beleza? Então, quantidade de contratos é o valor que você coloca para você operar em cada situação, tá bom? Então, vamos lá, eu deixei aqui uma imagem, né, com algumas informações, né? Primeiro aqui o código e tal, o código do índice, que é IND, que eu falei para vocês, mini contrato WIN, né, mini contrato do índice futuro, a cotação, as cotações, tá? R$1 por ponto, tá? O mercado do índice, ele é calculado em base de pontos, tá bom, galera? Na realidade, todo mercado aí a gente vai usar o termo de ponto, tá? Ganhei 10 pontos, 100 pontos, 500 pontos, 300 pontos, tanto o índice quanto o dólar. Porém, o dólar, quando você está operando o dólar, você vai operar o valor do dólar referente à moeda real, tá bom? Então, atualmente está, eu acho, com 5,50 reais cada dólar, né? Então, um dólar equivale a 5,50 reais mais ou menos, eu não me sei ao certo, mas é mais ou menos isso, tá? Já o índice futuro, o mini índice futuro,
ele é calculado em base de pontos, né? O dólar é em valor de real ali, né? Que você vai estar negociando a moeda. Já o índice ele vai estar calculando em base de pontuação, tá? Então você vai estar lá, atualmente a gente está em 125 mil pontos e 600 e 400, alguma coisa assim. A gente bateu o topo histórico sexta-feira. Para quem não sabe o que é isso, topo histórico é a máxima que a gente tinha alcançado no mercado financeiro. Mesmo diante de toda essa crise, atualmente a gente está batendo o topo histórico, ou seja, as empresas estão com um investimento muito alto, com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, e o nosso mercado financeiro a cada vez mais vem aumentando, expandindo. Isso é ótimo, tá? Então, o nosso Ibovespa bateu máxima histórica, tá? A gente está em 125 mil e alguma coisa, tá bom, galera? Então, só para que vocês entendam, o que eu quero que vocês entendam é que o nosso índice futuro ele vai ser baseado em pontos, tá? Então, 125 mil pontos, 126 mil pontos, ele vai variar aí por pontuação, beleza? Além disso, tá, galera? Além disso, o tamanho do contrato ele vai variar aí R$1. O índice cheio, no caso, ele vai ser R$1 vezes o ponto que ele andou, né? Por ponto que ele andou. Então, se andou um ponto, ele vai ser R$1, né? Um ponto, R$1. 2 pontos, R$2. 3 pontos, R$3 e assim por diante. Porém, tem uma grande diferença, tá, galera? Tem uma grande diferença e tem uma grande situação aí. A movimentação do mercado, do índice, ele é diferente, ele varia de uma forma diferente. A gente vai ver isso aí no próximo slide, mas ele tem uma variação diferente do que ponto por ponto. Ele não vai variar de um em um ponto, ele vai variar de uma forma diferente, tá? Então, o índice cheio, a cada um ponto equivale a R$1, beleza? Mini contrato do mini índice, a cada um ponto equivale a 20 centavos, tá? Ou seja, 5 pontos do mini índice é o valor igual a 1 ponto do índice cheio, tá? Então, o nosso mini índice ele tem um valor financeiro, digamos que 1/5 do valor cheio no contrato cheio, tá? Fora que no contrato cheio você só pode operar com no mínimo 5 contratos, né? Já no mini contrato você pode operar a partir de um contrato em diante, tá bom? E daí a gente vai ver também valor de contrato, é a mesma coisa que a gente falou aí sobre pontuação, né? R$1 vezes cotação e tal, né? Meses de vencimento, galera, meses de vencimento, tá? A gente falou um pouquinho sobre isso no mercado futuro, né? Que o mercado futuro ele possui um contrato e um vencimento numa data X, tá? E o nosso mês de vencimento no índice futuro é um pouquinho complexo. Já lá no dólar, ele é mais fácil de entender, porque ele vence todo mês o dólar, tá? Já no índice futuro, você só vai ter vencimentos em meses pares, tá bom? Então, o mês de vencimento do nosso índice futuro, mini índice futuro, ele vai ser apenas em meses pares, tá? Ele só vai vencer em meses pares, beleza? Então, ele só vai vencer em mês 2, mês 4, mês 6, mês 8, mês 10, mês 12, tá? Nos outros demais meses, a gente vai manter o mesmo contrato que a gente estava operando no mês anterior, tá? Então, ele só vai vencer no mês par, tá bom, galera? Já a data de vencimento, para ser mais preciso, ela vai ser toda quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês. Tá vendo como é complexo, galera? É um pouquinho mais complexo, vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Fiquem tranquilos, tá? Que essa parada de vencimento do contrato, se você for utilizar a plataforma que a gente vai indicar para vocês, que é a Profit Pro, ela já vai mostrar para você a sugestão de vencimento automaticamente, tá? Então fique tranquilos. E também, se você colocar aí no Google meses de vencimento índice futuro, já vai aparecer todos os códigos que você deve utilizar, tá? Mas o índice futuro ele vence então em meses pares e nas quartas-feiras mais próximas do dia 15. Então toda quarta-feira que for a mais próxima do dia 15 no mês par vai ser
a data de vencimento do contrato. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu estou atualmente no mês 5, então esse mês aqui não teve vencimento do contrato. Porém, mês de junho, mês do meu aniversário aí, para quem quiser me dar presente também, dia 29 é meu aniversário, hein, galera? Mas enfim, mês de junho é mês 6, é mês par, ou seja, tem vencimento do índice futuro, correto? A gente vai fazer o quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o dia 15, né? Dia 15 vai cair numa terça-feira. Qual que é a quarta-feira mais próxima do dia 15? É o dia 16, correto? Então, dia 16 vai ser o dia de vencimento do nosso contrato. A quarta-feira mais próxima do dia 15 no mês par, tá bom? Vou mostrar um outro exemplo aqui. Mês 5, mês de maio, mês de abril, mês 4, né? Vamos pegar aqui dia 15. Dia 15, nesse mês de abril, foi numa quinta-feira. A quarta-feira mais próxima do dia 15 foi no dia 14, né? Dia 14 foi a quarta-feira mais próxima. Março, mês 3, vamos para fevereiro, mês 2. Vamos lá pegar dia 15. Dia 15, nesse mês aqui, foi uma segunda-feira, tá? Aí você pode contar, né? Segunda-feira, então vamos contar na quarta-feira mais próxima dele, né? Foi aqui o dia 17, né? 2 dias depois foi o dia 17. Mas se você, por exemplo, fosse calcular, ó, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí 5 dias anteriores foi a quarta-feira, que não foi a mais próxima, né? Porque a mais próxima foi 2 dias seguintes, que foi o dia 17. Então toda quarta-feira mais próxima do dia 15 vai ser a data de vencimento do seu índice, beleza? Horário de negociação do índice futuro é das 9 às 18h30, tá? Aí na imagem tá às 18 horas, mas a gente teve recentemente uma alteração onde aumentou até às 18h30, beleza? Pode ter alteração, mas normalmente vai ser esse horário mesmo, tá? Normalmente eu particularmente paro de operar às 16 horas, tá? Porque a partir desse horário já é um mercado mais fraco, já é um mercado onde normalmente só vai estar operando aí os big players, e nem isso, então um volume financeiro bem menor. Eu prefiro não operar nesse horário, prefiro parar de operar por volta desse horário. Então nunca chega até esse horário das 18 horas, beleza? Porém o mercado financeiro ele fica até as 18h30 atualmente, tá bom? Das 9 às 18h30 é um horário comercial aí praticamente, né? Horário comercial do nosso querido Brasil. Vamos lá, próximo slide. Variação do índice, é onde eu queria chegar para vocês, tá? Variação do índice. Eu falei para vocês aí que o mercado, o nosso índice futuro, ele é em pontos, né? A gente não tem ele em valor, né? A gente não vai calcular ele em valor, por exemplo. Não é 126 mil reais. Ele é 126 mil pontos. A gente está em 125 mil pontos na realidade. Não é 125 mil reais, é 125 mil pontos. Então, o nosso índice futuro ele é baseado em pontuação, tá? Porém, ele possui uma variação. A cada movimentação do candle, a cada movimentação do gráfico, né? Vocês vão entender o que é candle a seguir nos próximos slides. Aliás, nas próximas aulas, né? Mas a cada movimentação do gráfico, ele possui uma variação específica, né? E essa variação específica a gente chama de tick. Tick, isso mesmo. T-I-C-K-S, tá? Ticks, se for no plural, ou tick, se for não no plural. Então, ticks seria aí a variação do nosso índice, beleza? Então, ele varia em ticks, tá bom? O que é esse tick, galera? A cada um tick do mercado, a cada uma variação do gráfico, o gráfico ele vai movimentar por tick. Então, ele movimenta um tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, e assim por diante, né? Seja para cima ou para baixo, ele vai estar movimentando em tick. Então, a cada um tick no mercado, ele equivale a 5 pontos, tá? É aí que está o segredo. Lembra lá no slide anterior que a gente falou sobre o valor financeiro a cada ponto, né? O contrato, mini contrato, ele é 20 centavos a cada um ponto. A cada um ponto equivale a 20 centavos. E a cada um ponto no contrato cheio equivale a R$1, né? Mas a gente tem a variação do nosso gráfico em ticks, e a cada um tick equivale a 5 pontos. Ou seja, a gente vai andar de 5 em 5 pontos, tá, galera? A gente não vai andar de 1 em 1 ponto.
A gente sempre vai estar andando de 5 em 5 pontos lá no índice, tá bom? Então, por exemplo, se você está operando um mini contrato, você vai estar operando a cada um tick, a cada 5 pontos, ele vai se referir a R$1, né? Você vai estar operando de R$1 a cada variação no mini contrato. Já no contrato cheio, a cada um contrato no contrato cheio, ele vai estar variando de 5 em 5 reais. Porém, você só pode operar a partir desses 5 contratos. Ou seja, você vai estar operando de 25 em 25 reais a cada variação de candle, a cada variação do gráfico no índice. Ele tem uma variação enorme, galera. Uma variação enorme. O mercado do índice movimenta muito, tem uma volatilidade muito alta. Tá? Então, por isso, o contrato cheio acaba tendo um valor financeiro bem maior. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona os contratos, né? O índice cheio, o contrato cheio. Um ponto representa um lucro-prejuízo de R$5, né? Por quê? Deixa eu ver. Um ponto representa um lucro-prejuízo de R$5. Por que isso representa um lucro-prejuízo de R$5 no índice cheio? Porque no índice cheio você só pode operar com 5 contratos, tá, galera? Então você só vai poder operar a partir de 5 contratos, tá? Então, a cada um ponto, vocês lembram que lá na cotação anterior, a cada um ponto se refere a R$1, né? Então, logo, assim que você estiver operando aí com um índice cheio, contrato cheio, você vai estar operando com no mínimo 5 contratos, que é o mínimo que você pode operar, ou seja, a cada um ponto você vai estar ganhando ou perdendo R$5. Já no mini contrato, a cada um ponto você vai estar ganhando ou perdendo apenas 20 centavos. Porém, a variação do mercado, como eu disse, ele varia por tick, né? Então, a cada um tick equivale a 5 pontos, tá? Ou seja, no contrato cheio, a cada um tick, você vai estar ganhando ou perdendo R$25, que seria 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, tá bom? E já no mini contrato, você vai estar ganhando ou perdendo R$1, beleza? Na cada variação por tick dele, tá? Agora vamos aí para um exemplo, tá? Digamos que aí que a gente tenha feito uma compra no mini índice futuro, né? WIN, no mini contrato de índice futuro, a 103.500 pontos, tá? Então a gente mandou uma ordem lá a 103.500 pontos, beleza? Entrei comprada, 103.500 pontos. Fiquem tranquilos, talvez isso aí fique meio obscuro, abstrato ainda para vocês. Nas aulas seguintes vocês vão vendo isso aí de maneira prática, vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil de entender, tá? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, para que vocês entendam essa questão de tick, de variação, que é muito importante, tá bom? Então, digamos que você fez uma compra em 103.500 pontos no índice futuro, tá? Ele estava sendo cotado a 103.500 pontos, você mandou uma ordem de compra, beleza? Você está comprado lá. E aí você saiu da sua operação. Toda vez que você comprar, para você sair, você tem que vender, tá? Você vai aprender isso aí mais a fundo nas aulas seguintes, mas você entrou comprado, sua operação é compradora, e você saiu da sua operação compradora no mini contrato de índice futuro a 104.000 pontos, tá? Ele estava sendo cotado a 104.000 pontos. Logo, você ganhou 500 pontos, correto? Você entrou comprado, acreditando que o mercado ia subir, ele realmente subiu, valorizou 500 pontos, tá? Isso é muito rápido, tá, galera? O mercado, ele movimenta às vezes 500 pontos em um candle, né? A gente analisa aí candle de 5 minutos, ele movimenta às vezes isso em um candle rapidinho, tá bom? Então é coisa rápida, por isso que é muito importante vocês entenderem essa questão de variação, de ticks e tudo mais, para vocês saberem que é importante vocês utilizarem a quantidade correta de contratos para vocês não se estreparem no mercado, tá? Retomando aqui o exemplo, a gente teria feito uma quantidade de 500 pontos de ganho nesse exemplo, né, no mini contrato, tá? E o resultado dessa operação seria de R$100 de ganho de valor financeiro com 500 pontos. Por quê? Porque a cada um ponto no índice futuro representa a 20 centavos, correto?
Então vamos lá, vamos fazer aqui. Eu vou fazer um cálculo, aguardem esse cálculo para vocês, que é esse cálculo que vocês devem utilizar, tá? Sempre que vocês forem calcular, e quanto que vocês iriam fazer, projetar os ganhos de vocês aí numa operação, vocês vão calcular da seguinte maneira, tá? Pontos, o valor de pontos que vocês vão pegar na operação, nesse exemplo que a gente fez aí, seria 500 pontos que a gente fez, né? Então, vocês vão pegar o valor de pontos, tá? Pontos vezes 20 centavos, que é referente a cada um ponto equivale a 20 centavos no mini contrato, tá? Que vai dar um valor de 100 reais. E esse valor de 100 reais você vai fazer o quê? Você vai multiplicar pela quantidade de contratos. No exemplo que a gente deu aqui, a gente usou um contrato, mas digamos que você estivesse, por exemplo, com 3 contratos. Você teria feito 300 reais com esses mesmos 500 pontos, porém entrando com 3 contratos, tá? Então, a quantidade de contrato que você entrar aí na operação vai variar também, beleza? E é dessa forma que você deve calcular a operação no mini contrato. O índice cheio, o contrato cheio vai ser da mesma forma, só que aí você vai multiplicar por 5, porque cada ponto é 5 lá, e você vai calcular também a quantidade de contrato, beleza? Mas é da mesma forma, só foquei aqui, eu só mostrei o exemplo do mini contrato, porque é o que a gente vai focar, o que a gente vai operar, e é o que vocês vão realmente usar na prática, tá bom? É basicamente isso, quero que vocês entendam essa questão de variação. O mercado do índice varia em tique, cada um tique equivale a 5 pontos no índice, tá? O mini contrato, a cada um ponto no mini contrato equivale a 20 centavos, tá? Porém, o mercado ele se movimenta por tique, ou seja, ele vai se movimentar de 5 em 5 pontos, né? Então, logo ele vai estar se movimentando de 1 em 1 real, tá bom? Então, por aí vai. Esse é o cálculo que eu quero que vocês entendam, tá bom? E agora a gente vai ver as letras de cada mês de vencimento. Lembra que eu falei para vocês que o nosso índice só vence em meses pares? Então, aqui está mês de vencimento de cada mês par do índice, tá? Mês de fevereiro, mês 2, é a letra G, tá? Letra G que é o que dá referência ao vencimento do mês de fevereiro, tá? Então essa letra G, esse código, vocês vão utilizar naquelas letras que a gente tem do nosso índice cheio e o mini contrato, sabe? Que a gente falou lá sobre o W, IN, IND, que é índice cheio, W, IN, mini contrato do índice futuro. Então, você vai utilizar esses códigos aí na frente, vocês vão entender. Eu vou explicar isso aí mais certinho para vocês. Só vejam, observem essa imagem a princípio, né? Mês de fevereiro, código G, abril, J, junho, M, agosto, Q, outubro, V, dezembro, Z, tá? Isso aí, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar também letras de vencimento de cada mês do índice futuro, tá? Se vocês colocarem isso aí no Google, já vai aparecer a tabelinha, e é só vocês pegarem os meses pares e os códigos de cada mês par, tá? Então vamos lá. Ou vocês tiram uma foto e gravam isso também, que é importante. Toda vez que tiver prestes a vencer, vocês já vão ficar esperto, tá bom? Códigos do contrato, galera. O que é, como funciona? É aquilo lá que eu falei para vocês, né? O IND dá referência a índice, né? Índice, né? IND dá referência ao índice. IND é o contrato cheio, né? WIN, o W dá referência ao mini contrato, e IN índice, né? Então WIN, todo código de contrato futuro aqui vão ter 6 dígitos, tá? Então por isso que ele não é WIND, ele poderia muito bem ser WIND, que seria muito parecido com o IND do índice cheio, né? Mas como a gente tem um padrão de 6 dígitos, a gente cortou o último dígito, que é o D, e colocou o W no início, então é WIN, tá? Ou se você quiser falar WIN, né? Tem muita gente que fala WIN, né? Mas é WIND, aliás, WIN, né? E mini contrato do índice futuro, beleza? Então é basicamente isso, a gente já falou sobre isso nos slides anteriores. Então vamos para a parte de exemplo, tá bom, galera? Lembra que eu falei para vocês que
todo código vai ser composto por 6 dígitos? Então, os 6 dígitos vão ser os seguintes, tá? Os 3 primeiros são aqueles que a gente viu em todos os slides anteriores. Nesse caso aqui, ó, WIN, ou seja, mini contrato futuro de índice, né? E aí, os outros 3 dígitos são que vão dar referência ao vencimento do contrato, galera. Olha aí, é o segredo que tava lá, aquele ponto de interrogação, né? Era exatamente isso. Os 3 últimos dígitos aí vão ser que vai dar referência ao vencimento do contrato, tá? Então, depois do WIN, vai vir uma letra, tá? Essa letra é essas aqui da letra de cada mês de vencimento, né? Lembra que o nosso índice ele vence somente em meses pares, ou seja, você só vai utilizar então os códigos dos meses pares, tá? Talvez se você procurar aí no Google, ele vai aparecer de todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, até dos meses ímpares. Por quê? Porque lá no dólar é utilizado também os de meses ímpares, ele vence todo mês. Já no índice ele só vai vencer em meses pares. Por isso que talvez você encontre e você fique um pouco confuso, tá? Mas já antecipando para você, é por isso. Tá bom, galera? Então, depois do WIN ou então do IND, no caso do índice cheio, você vai utilizar o mês de vencimento, o código de mês de vencimento. Nesse exemplo aqui que eu dei, eu coloquei a letra Q, né? A letra Q é de qual mês de vencimento, galera? Procura aí. Mês de vencimento com a letra Q. Qual que é o código da letra Q? Procura aí. Quero ver. 2 segundinhos, vai. Se você disse agosto, você estava certo, tá? Então, WIN e a letra Q, que refere-se aí ao mês de vencimento, é o de agosto. Olha aqui a tabelinha, ó. Agosto, código Q. Junho, código M, assim por diante, tá? E esses outros 2 números, você deve estar perguntando para mim, pô, Matheus, e esses outros 2 números? Esses outros 2 números, galera, é referente ao ano de vencimento, tá? Esse aí tá 20, ou seja, 2020, beleza? A gente já está no 21, que é 2021, tá bom? Mas aí você altera, isso aí é o que dá referência ao ano de vencimento, tá? Aqui é a explicação do exemplo, né? WIN é o mini contrato de índice, tá bom? A letra Q, letra do mês de agosto, que é a letra de vencimento, aqui dando a explicação do exemplo, né? Número 20, ano de vencimento, tá? E agora, ou seja, esse código representa o mini contrato de índice futuro que vence em agosto de 2020, tá? Agora eu vou dar um exercício para vocês, beleza? Marquem aí, tá? Marquem aí. Quero que vocês me digam qual é o mês e ano, aliás, qual o vencimento de um contrato, por exemplo. Vou falar o código aqui para vocês, vocês vão ter que falar para mim qual que é o vencimento, tá? Então vamos lá. W I N M 21. Olha aí, galera. WINM21. Esse código aqui, ele é qual? Qual contrato, qual mês de vencimento e qual ano, tá? Quero que vocês façam isso. Eu vou voltar lá para o slide. Quero que vocês façam isso sozinho. Vou deixar um tempinho. Quero que vocês façam isso. Depois eu vou ajudar. Pausa aí o vídeo, faz. E agora eu vou para a explicação, tá? Então, pausa esse vídeo. Tenta lembrar qual é. E agora eu vou falar qual é, de fato, tá? Então, WIN é o que se refere a mini contrato do índice, tá? A letra M, letra do mês de vencimento do contrato, tá bom? Então, M se refere a junho, olha aí, na tabela. E o 21, ano de 2021. Então, mini contrato do índice futuro com vencimento em junho de 2021, tá, galera? Lembrando que a gente sempre vai operar contratos futuros, ou seja, se você estiver no vamos ver, eu estou no mês 5,
Ó, tô no mês 5, tá, galera? Eu tô operando a letra M, tá? Eu tô operando a letra de junho. Por que eu tô operando a letra de junho? Porque eu tô operando o mercado futuro, galera. Então, eu tô operando uma letra futura, tá? Tô operando o mês de junho. Meu contrato ele vai vencer em junho. Eu opero esse contrato até junho, tá? Então, eu tô no mês 5 ainda e já estou operando o contrato do mês 6, tá? Então, é basicamente dessa forma. Vocês sempre vão operar o mês seguinte, tá? Beleza, galera? E é basicamente isso. Era isso que eu queria que vocês entendessem. Eu quero que vocês entendam. Se vocês precisarem rever a aula, revejam a aula, tá? Para vocês entenderem isso, que tudo isso é informação bem importante para o dia a dia de vocês, para que vocês saibam como funciona o mercado de fato, tá bom? Então eu desejo aí a todos um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês. Qualquer dúvida é só me chamar ou chamar o suporte. E até mais!